Gratidão, gratidão, gratidão por mais um dia, promovendo mais bem-estar para você, trazendo mais relaxamento, mais conscientização, mais reflexão, te mostrando um outro prisma, um outro olhar sobre a sua vida. E assim você está começando a enxergar uma nova forma de viver a sua vida, mostrando para você que existe sim um caminho que te leva a se libertar de todo e qualquer sofrimento. E é muito importante a gente perceber isso na nossa vida, porque traz vários aspectos positivos, né? Quem não gostaria de viver uma vida feliz, uma vida extraordinária, uma vida repleta de coisas boas, repleta de prosperidade, de abundância, de felicidade. Quem não quer, né? Todo mundo quer, mas a gente, para fazer isso, a gente precisa se libertar de tudo aquilo, de tudo que incomoda a gente, de tudo que eu chamo de sofrimento. E sofrimento é tudo aquilo que incomoda a gente de alguma forma, se torna um sofrimento. E hoje, para quem não me conhece, meu nome é Fabrício Reis, eu sou terapeuta, instrutor de meditação e espiritualista por natureza. Eu estou há mais de 24 anos nessa jornada do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal, através de processos de meditação, através de processos de coaching, através de processos de desenvolvimento humano. E durante essa jornada, há mais ou menos uns 10, 7 anos atrás, eu comecei a ensinar algumas pessoas a como elas se libertassem, como elas se libertam de todo e qualquer sofrimento que elas sentem na vida. E isso leva elas a rumar direto à sua felicidade, sem escala, né? Vai direto, rumando a sua felicidade, a sua prosperidade, e assim vai aprendendo a lidar com a vida de uma outra forma, sem sofrimento, de uma forma tranquila, serena e saudável, né? Por que não? Então, hoje eu queria falar com vocês sobre vamos aprender hoje a ressignificar a nossa dor. E por quê, né? Eu trouxe esse tema. Algumas pessoas me mandaram mensagens em inbox, sempre agradecendo muito, e eu sou muito grato por toda essa demonstração de carinho, de afeto que todo mundo está demonstrando durante essa maratona. Eu fico muito feliz em estar podendo ajudar, né, de alguma forma, a colocar os pingos nos is, as vírgulas, não que eu esteja certo, mas a intenção é promover uma reflexão profunda em todos os aspectos da sua vida, em tudo que você mais almeja para a sua vida. E muitas dessas mensagens de gratidão também tinham alguns pedidos principalmente de como lidar com a dor, com o sofrimento, né? Com estados de ansiedade, de angústias. E eu falei, bom, vamos fazer uma live falando sobre como ressignificar a dor, porque a gente já ouviu tanto falar sobre esse tema, ressignificar a dor, mas é meio conturbado, é meio confuso como faz isso, o que é isso, né? O que é ressignificar a dor? Para a gente entrar num detalhe sobre o que é ressignificar a dor, a gente tem que primeiro contextualizar o que é dor, né? Dor é um sofrimento, é o que a gente pode chamar de sofrimento. E na minha concepção do que eu aprendi na minha jornada, sofrimento é tudo aquilo que leva a gente a um incômodo, a um estado de incômodo. Tudo que incomoda a gente é um sofrimento. Um estresse é um sofrimento, uma ansiedade é um sofrimento, uma angústia é sofrimento. Lógico que todas aquelas coisas que a gente já caracteriza como sofrimento, como tristeza, pânico, depressão, né? Isso é um sofrimento, lógico. Mas todas as outras coisas também, uma mágoa, um ressentimento, inclusive
coisas que parecem ser muito boas também são estados de sofrimento. Como, por exemplo, euforia, uma euforia exacerbada, né? Uma euforia sem ter um motivo aparente, uma razão, aquela coisa que você fala, nossa, tá muito eufórico para uma coisa que não precisa estar tanto eufórico, né? Também é uma demonstração de sofrimento. Então, tudo que gera um incômodo na gente é sofrimento. E a gente precisa entender isso, compreender muito bem esses estados de sofrimento que a gente passa no nosso dia a dia. Não é só na nossa vida, né? A gente vive isso constantemente na nossa vida, só que com intensidades diferentes, né? Por quê? Porque essas emoções fazem parte da gente, fazem parte do que habita aqui dentro. Aqui dentro da gente tem a tristeza e a alegria, ao mesmo tempo elas estão ali. A gente que decide qual vazão a gente vai dar, né? Se a gente vai dar vazão para a nossa alegria ou a gente vai dar vazão para a nossa tristeza. Mas as duas convivem aqui dentro, né? Full time com a gente. Então, partindo desse princípio, a gente precisa compreender que o sofrimento, ele num primeiro momento, ele vem para falar alguma coisa com a gente. Ele tem um recado para dar. Esse recado para dar é para a gente prestar atenção em alguma coisa que está acontecendo aqui internamente, porque a gente não tem o olho virado para dentro para saber o que está acontecendo dentro da gente, né? Quando a gente está doente, por exemplo, a gente vai no médico, o médico tem uma técnica apurada, que ele teve anos de estudo, então ele vai lá, escuta teu pulmão, vê como está a sua pulsação, a sua temperatura, aquelas coisas padrões de triagem, e aí ele pede um monte de exame que vai examinar você, né? Vai examinar a saúde dos seus órgãos, como está o seu funcionamento orgânico. Mas como é que a gente faz com as emoções? Se o sofrimento vem das emoções, e emoções são coisas abstratas, são sensações. Como a gente identifica isso? Pois é difícil. É bem difícil. E se a gente não identificar isso, fica difícil para outra pessoa que está fora, uma terceira pessoa, identificar isso para a gente. E o que a gente costuma fazer de errado na nossa vida é estar colocando a responsabilidade da cura, do bem-estar, da nossa qualidade de vida, sempre no outro, né? A gente espera, a nossa felicidade a gente nunca coloca dentro da gente, a gente sempre está projetando a nossa felicidade no outro. Então, eu projeto a minha felicidade num casamento feliz, eu projeto a minha felicidade no emprego dos meus sonhos, eu projeto a minha felicidade na casa dos meus sonhos, eu projeto a minha felicidade nas roupas que eu quero comprar, eu projeto a minha felicidade no carro que eu quero ter, eu projeto a minha felicidade no restaurante que eu quero comer. Então eu sempre estou projetando a minha felicidade para fora. E nisso a gente não percebe que a gente está colocando uma conotação, uma condição para a nossa felicidade existir. Então, se eu tenho aquilo, eu tenho felicidade. Se eu não tenho isso, eu não estou feliz. E isso é muito comum, a gente faz isso rotineiramente. Se a gente não prestar atenção, a gente passa uma vida inteira fazendo isso sem notar que essa é uma forma errada, que lá na frente vai gerar muito sofrimento para a gente. E eu falo isso por conhecimento de causa, né? Durante muito tempo eu busquei um emprego XPTO, e quando eu consegui esse emprego, depois de um tempo nesse emprego, eu falei, cara, não é isso. Eu pensava que era isso, mas não é isso. Não é isso que está trazendo a minha felicidade. Eu estou me sentindo preso, amarrado. E olha que louco, eu sempre quis isso, busquei isso, e agora que eu tenho, eu me sinto preso, eu me sinto acorrentado, escravo. E aí é muito louco, porque você começa a ter vários pensamentos, e você começa a entrar em estados de sofrimento, porque aí a tua carga de estresse fica muito maior, né?
você começa a se culpar, a se julgar, e aí você começa a se exigir mais. E esse negócio de ressignificar a dor, para algumas pessoas é muito abstrato, é muito assim, cara, é uma coisa meio alucinógeno, né? Porque como é que eu vou ressignificar uma coisa que eu nem sei que eu tenho? E aí que chega a primeira conclusão, né? Primeiro, para a gente ressignificar algo, a gente precisa entender o que é um sofrimento. Às vezes a gente sofre e a gente não sabe que está sofrendo. Por exemplo, a gente não considera que um estresse é um sofrimento, que uma irritação é um sofrimento, que uma impaciência é um sofrimento. A gente fala, não, eu só estou impaciente, eu só estou irritadiço. E aí a gente entra num estado de negação, a gente nega aquele estado. Quando a gente nega esse estado, a gente passa a não criar a possibilidade, a oportunidade de ressignificar isso na nossa vida. Quando a gente não cria essa possibilidade de ressignificar isso, a gente fica preso nessa emoção, nesse sofrimento. Porque a gente não está se dando a oportunidade de trabalhar isso dentro de nós. Então a primeira coisa é reconhecer o nosso sofrimento. Porque quando eu sei aonde está o meu sofrimento, eu crio a possibilidade de alterar esse padrão dentro de mim, de ressignificar ele. Agora, se eu não sei se eu estou sofrendo ou não, como é que eu vou ressignificar alguma coisa? Não tem como. A segunda coisa é aceitar que esse sofrimento não está sendo causado pelo outro em mim. Esse sofrimento está sendo causado por mim. E isso é o mais louco em tudo. Quando a gente começa a compreender que o sofrimento que a gente sente é causado por nós, aí a coisa começa a ficar mais densa. Porque a gente entra em contestação. A gente fala, não, Fabrício, está errado. Então aquela violência que eu sofri, aquela agressão que eu sofri, aquela humilhação que eu sofri, eu que causei? Inconscientemente, sim. E por um único motivo, porque precisava te mostrar o que você precisa mudar, o que você precisa transformar, que pensamento, que emoção, que atitude, que postura, que comportamento, que hábito você precisa mudar. Então, você inconscientemente foi buscar isso. Só que é difícil a gente aceitar isso no primeiro momento. Porque a gente fala, não, eu nunca ia querer nada disso pra mim. Isso que você está falando é um absurdo. Mas é o que acontece. E existem... Estou falando por conhecimento de causa, por experiência, por ver isso acontecendo rotineiramente na minha vida. Aconteceu muito isso. Na vida dos meus alunos também aconteceu muito isso. E tá tudo bem. Quando a gente aceita que 50% dessa parcela é nossa, tá ótimo. Você já está no caminho de começar a criar a possibilidade de ressignificar isso dentro de você. E eu sempre falo que algumas pessoas falam, não, mas para ressignificar a nossa dor, a gente vai ter que vivenciar ela de novo, e isso causa... vai gerar um desconforto, vai gerar mais sofrimento. Eu falo, se você for por esse caminho, sim. Mas a gente não precisa vivenciar do jeito que você imagina que está sendo vivenciada essa dor, né? A gente simplesmente
vai vivenciar essa dor de uma outra forma. E eu sempre chego nessa hora, eu faço uma comparação com um filme de suspense, né? Você já percebeu quando você está num filme de suspense que os momentos cruciais do filme, os momentos onde vai acontecer algo inesperado, algo impactante, é sempre muito rápido? Sempre tem uma trilha musical de fundo e uma coisa que faz vá, e aí te pega, te prende a atenção. Agora, experimenta ver esse filme, essa mesma cena em câmera lenta. Experimenta ver em câmera lenta. Acabou o suspense. Você não tem mais esse impacto. Você tirou o ritmo daquilo. E aquilo passa a não ser mais amedrontador para você, impactante para você. Porque você vai vendo passo a passo, step por step. E aí você não fica você não é surpreendido por nenhuma emoção sua. E isso é muito interessante porque dá uma conotação muito real do que a gente precisa fazer na nossa vida para ressignificar a dor. Primeiro, a gente não tem que vivenciar a nossa dor, a gente tem que virar um espectador daquela cena que maltrata tanto a gente, que angustia tanto a gente, que faz a gente sofrer. A gente tem que virar o espectador e não virar o ator principal, não virar o ator coadjuvante daquela cena. Quando a gente se coloca como espectador da nossa vida, a gente começa a criar um distanciamento emocional. Eu começo a observar de fora uma cena que não vai mais me afetar. Eu passo a criar condições favoráveis para a minha interpretação, para a minha análise. E eu tendo a ter o controle na minha mão. Eu consigo voltar essa cena, pausar, ir para frente, ir para trás, assistir em câmera lenta, assistir ela mais rápida, assistir ela para trás, volto. Então a gente tem esse controle de olhar por todos os aspectos quando a gente vira um observador. Só que quando a gente vira o ator principal, o ator coadjuvante dessa cena, a gente está envolvido emocionalmente, né? Imagina você como um ator, né? O ator ele precisa daquela emoção para fazer o filme acontecer, para passar a emoção do filme. Se ele não entra no personagem, se ele não sente as emoções do personagem, ele não consegue fazer uma boa atuação. E aí a gente já critica o cara, já joga a pedra falando, esse cara é muito ruim, esse ator. Por quê? Porque ele não está conseguindo passar essa emoção. O personagem, ele não está vivenciando o personagem 100%. A mesma coisa acontece na nossa vida. Quando a gente começa a olhar por esse aspecto a vida, virando um observador da nossa vida, a gente começa a pega um saquinho de pipoca, bota ali no nosso colo e vamos analisar essa cena. O que aconteceu? O que eu me lembro dessa cena? Me lembro que foi assim, que foi assado. Tá vindo a dor. Calma, pausa. Psst. Pausou? Então, a dor não vem. Quando você pausa, a dor não vem. O que está acontecendo? Eu pausei. Olha lá. O que está acontecendo? O que eu estou sentindo? Estou sentindo essa emoção vindo. Legal. E como que está o cenário? Tá assim, assado. A pessoa está assim, está olhando. Vai acontecer o que agora? Agora vai acontecer tal coisa. Vamos soltar o play. E assim você vai começando a ter estratégias de olhar a sua lembrança como um espectador e não como um ator. Isso é uma técnica muito eficiente, usada assim, a rodo. Eu uso a rodo essa técnica com os meus alunos. Muito, muito, muito. E quando a gente começa a perceber e olhar sobre um outro prisma como espectador,
a gente tem que começar a se colocar, a olhar o que se passa com o outro nessa cena. Beleza, vamos supor que a gente foi agredido de alguma forma, verbalmente, psicologicamente, emocionalmente, fisicamente, por uma situação. O que acontece quando quando a gente sofre algo impactante na nossa vida que leva a sofrimento profundo? A gente pausa nesse momento o filme e esse filme fica pausado durante a nossa vida inteira. E toda vez que aquele filme vem na nossa cabeça, o que vem? Aquela imagem pausada. Não vem o trailer, não vem o enredo, não vem o aprendizado, não vem o acontecimento. Vem aquela cena impactante que está pausada lá. Por quê? É onde eu estou sintonizado. Eu estou sintonizado naquele evento, naquele acontecimento exato. Eu não estou sintonizado no início desse evento, eu não estou sintonizado no final desse evento. Eu estou sintonizado no momento mais impactante daquele evento. Por quê? Porque eu pausei. Eu pausei. Puf. E por eu sentir tanta dor, eu pausei e tchau, não quero mais ver. Não quero ver mais esse filme. Mas, de vez em quando, alguma coisa na minha vida acontece que faz a minha mente se remeter àquele filme que está pausado. E aí aquela cena que é tão assustadora para mim, que é tão impactante, tão pesada, ela fica aqui na minha cara. E aí eu começo a sofrer, porque eu sei o que vai acontecer. E eu sei eu começo a entrar nesse personagem de novo que está lá no passado. Já aconteceu. Não tem como mudar. Isso não tem como mudar. Vai fazer parte da nossa história o resto da nossa vida. Agora, se a gente ver e adiantar esse filme, aquele evento vai ter passado. E aí o que a gente está carregando? Está carregando esse momento do pause ainda. E como é que eu ressignifico? Como é que eu sintonizo em outro momento? Quando eu começo a compreender como todos os coadjuvantes dessa cena, eles atuam. Qual é o papel de cada um? Como cada um está exercendo o seu papel? Olha que interessante. A constelação familiar faz muito isso, né? Bota a gente nesses cenários e faz a gente perceber o outro e não a gente na situação. E isso é muito legal porque a gente tem esse poder de fazer isso a qualquer momento da nossa vida, a qualquer momento da nossa história. E aí eu tô lá, naquele momento impactante, naquele momento que me gera o maior sofrimento da minha vida, que gera o maior medo, o maior trauma da minha vida. E aí eu começo a pausar. E aí eu viro o espectador daquele acontecimento, daquela situação. E eu começo a olhar, não para mim, mas voltar a minha visão para o que eu acho que está sendo o meu agressor. Seja psicológico, físico, mental, emocional, energético, espiritual. Eu começo a olhar o que está levando aquela pessoa a ter esse comportamento. Por que ela está descontando em mim o sofrimento dela? O que em mim gera um desconforto nessa outra pessoa para ela ter a atitude, para ela ter a postura, o comportamento e o hábito repetitivo de me agredir? Porque tem alguma coisa. Como essa pessoa viveu a infância dela?
como foi a vida dela até aqui? Como ela se sente? Ela tem prazer em me agredir? São reflexões que a gente vai fazendo e vai tirando a gente da posição de vítima. Porque a gente vai começando a compreender que o outro está fazendo isso não por nossa causa, não porque não gosta da gente, não porque faz parte do dia a dia dele maltratar a gente. Não. Não tem nada a ver com a gente só está sendo a válvula de escape que ele sabe usar. E aí a gente começa a perceber que em muitos casos as pessoas que normalmente protegem a gente não poderia proteger nesse momento porque elas não sabem o que fazer, elas não têm o que dar. E é muito louco isso. Como é que eu aprendi isso? Eu aprendi isso quando eu estava no momento mais difícil da minha vida, em depressão, como eu já contei aqui algumas vezes. Quando eu fiquei 1 mês deitado numa rede na frente da praia da Barra da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, na casa de uma tia minha. Essa tia, inclusive, era vidente. É vidente. E eu lembro o primeiro dia que eu cheguei, eu falei: tia, pelo amor de Deus, eu não estou mais aguentando esse sofrimento dentro de mim. Joga aí um tarô para mim, para ver o que acontece, qual o rumo que eu dou para minha vida. Eu estou precisando desesperadamente. Ela olhou para mim e falou: agora eu não posso. Você não tem permissão para isso. Mas um dia eu vou poder. E naquela hora, mas eu fiquei danado da vida. Eu fiquei, cara, muito bravo, porque eu não compreendia essa atitude. Isso era lá em 2000. Eu não compreendia essa atitude, eu não entendia por que ela estava fazendo, se ela podia me ajudar, por que ela estava se negando a me ajudar, por quê? E aí eu comecei a ter as minhas reflexões ali durante aquele período na rede, no meu processo de depressão. Eu comecei a refletir e comecei a buscar na minha memória as lembranças que mais me marcaram. E eu comecei a reviver essas lembranças como um espectador e não como um ator principal. Revivendo cada cena como um espectador, olhando aquelas cenas e falando: interessante, nossa, eu tive essa reação, né? Como é que o outro se sentiu quando eu agi dessa maneira? Porque eu sei que foi traumático para mim, mas como é que foi para outra pessoa? Por que ela estava agindo assim comigo? E uma das grandes... E eu comecei a perceber aonde estava a nuance da minha depressão, aonde estava a origem da minha depressão. E a origem da minha depressão estava num amor não correspondido. Olha que loucura! Um amor não correspondido, um amor platônico que eu tinha, que eu tive que abrir mão porque eu ia mudei de estado, me gerou uma revolta, onde eu fiquei 4, 5 anos da minha vida parado no tempo. Eu pausei a minha vida naquele evento lá do passado, naquela decisão que eu tomei de não vivenciar esse amor platônico. Olha que loucura. E eu fiquei 5 anos da minha vida revoltado. Revoltado sem saber lidar com essas emoções. E todo mundo que me amava, que estava do meu lado, não sabia como me ajudar. Por quê? Porque eles não tinham como me ajudar. Ninguém sabia como me ajudar. E era o mais louco, porque nem eu sabia que eu estava sofrendo.
que é o que acontece com a maioria das pessoas. A gente não sabe que está sofrendo. E aí eu comecei a perceber que eu estava me tornando uma pessoa radical, eu estava me tornando uma pessoa extremamente impaciente, irritadiça, uma pessoa que não tinha uma rotina, uma pessoa que não tinha um norte a seguir, não tinha uma razão de viver, não tinha um propósito de vida, não sabia qual era a missão de vida. Mas mesmo assim, dentro da rebeldia, eu achava que eu estava no direito, porque o sofrimento era tão grande que eu não queria dar o braço a torcer. Eu não queria dar o braço a torcer. Até o dia que as consequências de alguns comportamentos, atitudes que eu comecei a ter, começaram a fazer as pessoas que estavam ao meu redor, as pessoas que eu mais amava do mundo, sofrerem. E foi a primeira vez na vida, que eu vi meu pai chorar. Eu vi meu pai chorar não por tristeza, por algo que eu fiz, mas por ele se julgar e ele se culpar por aquilo estar acontecendo comigo. Olha que louco. E isso tudo porque eu não estava indo bem na escola. Né? Eu só nesse fatídico ano, nesse fatídico acontecimento, a minha melhor nota era nota, acho que 3 no colégio. E foi a primeira vez que eu vi meu pai sem chão. Ele não sabia mais o que fazer comigo. E aí ele começou a se culpar. Se culpar por ter me tirado do Rio de Janeiro e ter mudado com a família inteira para Salvador. E por mais que eu fosse contra essa mudança, eu comecei a compreender que o meu sofrimento estava fazendo os outros sofrerem muito mais. E aquilo me abalou profundamente, porque eu falei, eu não quero mais que as pessoas sofram por causa do meu sofrimento. O meu sofrimento é meu. As pessoas, eu não posso atingir a vida das pessoas. Mas a gente esquece que quando a gente tem pessoas que amam a gente, que estão do nosso lado, que estão nos apoiando e dando suporte, eles sofrem junto com a gente. Por mais que não pareça, por mais que não transpareça, por mais que a gente não perceba isso, eles estão em sofrimento latente. Porque está estampado na nossa cara que a gente não está feliz. Se a gente é uma pessoa irritada, impaciente, que está sempre reclamando da vida, é óbvio que tem alguma coisa errada na nossa vida. E como é que fica a vida, a perspectiva dessa outra pessoa que te ama tanto e não consegue te dar o suporte que você necessita, que se acha no direito de fazer você feliz. Porque do mesmo jeito que a gente joga a nossa expectativa, a nossa felicidade no outro, nas coisas externas, as pessoas que nos amam, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos companheiros, companheiras, amigos, também fazem isso. E eles acham que não estão fazendo a gente feliz. Olha a bola de neve que isso vai crescendo. Vai se tornando uma bola de neve incontrolável. E aí o teu sofrimento está fazendo outras 200 pessoas sofrerem também. Até que você fala, cara, basta. Para. Isso tem que parar aqui. E aí você começa a tomar atitudes diferentes. E quais são essas atitudes diferentes? Então, meu amigo,
Tudo começa pela reflexão, pela conscientização, pelo reconhecimento que você está num estado latente de sofrimento. Independente do nível, da intensidade, você está sofrendo. Se você reclama muito da vida, você está sofrendo. Se você tem muita ansiedade, você também está sofrendo. Se você tem muita angústia na sua vida, você está sofrendo. É simples assim. E aí a gente tem que identificar quando, que momentos da nossa vida são impactantes para a gente. E vamos visitar esses momentos. Vamos visitar esses momentos como a gente estivesse vendo um filme na nossa frente. E naquele momento que for o impactante da nossa vida, vamos botar em câmera lenta, porque aí aquele impacto deixa de ser impactante. Vamos pausar, olhar o cenário, ver o que está acontecendo, ver todas as perspectivas que estão envolvidas. Não só olhar o nosso sofrimento, porque isso é ser egoísta. Isso é ser egoísta. Quando a gente vive a nossa vida, a gente tem que viver olhando tudo que está ao nosso redor, não somente o nosso umbigo. E somente assim a gente consegue ressignificar a dor. Não tem como fazer de outro jeito. Porque por mais que você queira, você espere que alguém faça isso para você, não vai acontecer. Pode tirar o seu cavalinho da chuva, que isso não vai acontecer. Ninguém é capaz de ressignificar a nossa dor. Por mais que a gente queira, não é assim que acontece. Eu quis isso, eu queria que a minha tia, que é vidente, falasse para mim: Fabrício, ó, tá saindo aqui, ó, você tem que fazer isso, isso, isso. Pô, ia ser muito mais fácil. Eu ia resolver esse sofrimento assim, ó. Mas beleza. Qual o aprendizado que eu ia ter nisso? Sabe qual é? O aprendizado da dependência de um terceiro para olhar para a minha vida. A dependência que eu ia criar de não estar em contato comigo, não estar em contato com a minha essência. E aí, dessa forma, eu ia estar entregando a minha vida para outra pessoa dirigir. Só que essa pessoa, essa coisa, essa ferramenta, seja lá o que fosse, né? Pode ser um oráculo qualquer, ela não está vivendo 24 horas a minha vida. E aí, sabe o que acontece? O que acontece é que o primeiro tombo, a gente vai correndo lá. Aí a gente resolve aquele tombo, aí vem o segundo tombo, aí vem o terceiro tombo, aí vem o quarto tombo. Daqui a pouco, a nossa vida é uma sucessão de tombos que vai fazer você ficar vivendo 24 horas com aquela pessoa que está dirigindo o teu barco. E aquela pessoa que está dirigindo o teu barco não quer dirigir o seu barco. Vai chegar uma hora que ela vai te dar um pé na bunda e vai falar: cara, não dá. Não é assim que funciona. Não é de 3 em 3 minutos você tem que tirar uma carta de tarô, que tem que fazer alguma coisa. Calma, se olha. Observa o que está acontecendo aí dentro. Quem é você? Quem é você? Quem é você na realidade? Você sabe quem é você? Você sabe quais são as emoções que te incomodam? Você sabe como você reage emocionalmente quando algo impactante chega na sua vida? Você sabe como você reage emocionalmente quando alguém com sofrimento chega perto de você? Você sabe como você reage emocionalmente quando você vai num lugar que você não está afim de ir? Não, a gente não sabe. Por quê? Porque ninguém nunca ensinou isso pra gente. Aí a gente vive a vida infeliz, a gente vive a vida sofrendo, a gente vive a vida ansioso, angustiado, inseguro. Lógico que vai viver a vida assim. Então, a gente precisa compreender como ressignificar a dor. E a dor a gente só vai ressignificar assim, quando a gente começa a olhar para aquele momento e aí dar um novo significado para ele. Porque até então, ele está servindo para a gente como carapuça para ser vítima das circunstâncias.
vítima daquela situação. E a gente não é vítima. A gente não é vítima. Compreenda o recado que tem naquela coisa impactante que aconteceu na sua vida. Tem um recado. A gente não precisa ficar vivenciando a energia densa que essa história representa pra gente. Imagina você, se toda vez que você visse um filme de suspense, um filme de terror, você ficasse com aquela emoção, com aquela agonia, com aquela coisa que te desperta ali o dia inteiro. Ia ser legal? Ia ser legal o seu dia? Você viver tenso o dia inteiro, esperando levar um susto a qualquer momento? Não ia, né? Não acontece isso quando você vê um filme de terror. Então, por que você quer fazer isso com a tua vida durante a sua vida? Deixa o trauma lá. Deixa ele lá. Não precisa trazer a energia, a densidade dele para cá. Traz o aprendizado, traz a reflexão. Se você acha que você vai visitar esse trauma, esse medo, esse evento na sua vida e vai sofrer, não faz isso, porque você vai quebrar a cara. Faça da maneira certa, como se você estivesse vendo um filme. Ah, eu não sou capaz de ser isso. É capaz, todo mundo é capaz. Ah, eu não consigo fazer isso. Consegue sim, todo mundo consegue. Todo mundo consegue. E você consegue, eu confio mais em você do que você, pô. Eu acredito mais em você do que você acredita em você. Olha que louco. Eu sei que você é capaz disso. Por maior que seja o sofrimento. Fabrício, como é que você sabe disso? Porque eu já tratei suicidas, já tratei pessoas que tinham 9 ataques de pânico por dia, eu já tratei pessoas com depressão profunda. Se eu tirei essas pessoas de situações calamitosas, eu vou te tirar também. Você é capaz de fazer isso. Eu vou te ajudar. O caminho é feito junto. Não é feito separado. Não é feito sozinho. Dá para fazer o caminho sozinho? Dá. Lógico que dá. Leva mais tempo. A gente vai errar mais. A gente vai quebrar mais a cara. Mas a gente vai conseguir. Eu levei, 14 anos aí quebrando a minha cara para aprender e formatar uma metodologia. Quebrando a minha cara, testando, praticando, aprimorando. Dá para fazer. Você está disposto a perder, a levar tanto tempo assim para solucionar esses problemas? Vai a questão de cada um. Na época eu não tinha essa tecnologia toda que me possibilitava isso. Eu não tinha, na década de 80, 90, não tinha essa facilidade que tem hoje de encontrar a cada esquina alguém que possa ajudar a gente. Hoje em dia tem tanta fartura que a gente pode escolher. Eu vou querer aquele. Tem um cardápio imenso pra gente. De técnicas, de ferramentas, de filosofia. Que a gente pode escolher à vontade. Tá aí. Não tem desculpa para você ficar sofrendo mais. Não tem desculpa. A realidade é essa. Tem que ser nu e cru. Não tem desculpa para você continuar sofrendo. Esse é o fato. O cardápio é tão extenso que se você passar um dia inteiro da sua vida para escolher, é pouco. Você não consegue ver todas as opções em um dia. Não dá. Então, vai com aquilo que você sente um feeling, que você sente uma empatia, que você tem uma afinidade. E aí, começa e vai com afinco, vai com vontade, com determinação. Faz aquilo com entrega, se entrega ao processo, se joga de cabeça, mergulha profundamente, se dedica, põe isso como prioridade na sua vida. E em muito menos tempo que você imagina, você vai estar vivendo a sua felicidade. Hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna minha, Mariela, e ela estava falando, olha, quem não viu o podcast dela, vale a pena ver lá no meu canal do YouTube. Eu sempre gosto de
mostrar como os meus alunos chegaram até mim totalmente descrentes, achando que isso daí é besteira, não vai funcionar, não vai adiantar nada. E hoje ela já me deu vários depoimentos, mas hoje ela me deu, acho que o depoimento mais lindo de toda a trajetória dela, de toda essa jornada dela que a gente está fazendo juntos, né? Que a gente está trabalhando intensamente até hoje. Porque a vida é uma constante evolução. Quanto mais a gente se entrega, mais a gente recebe. Porque a gente se conhece mais. E é muito engraçado quando ela falou assim, cara, quando eu comecei, eu achava que eu estava tratando só uma ansiedade por eu estar fazendo prova de vestibular. Eu não estava conseguindo fazer prova de vestibular por causa da minha ansiedade. E hoje em dia eu vejo o quanto, né, eu me desenvolvi como pessoa, eu conquistei meu amor próprio, eu conquistei minha autoestima, eu conquistei minha fé, eu não tenho mais ansiedade, eu curei todos os meus relacionamentos, eu consegui sair de um relacionamento que não era o relacionamento certo para mim, eu consegui trabalhar os aspectos das perdas que eu tive na minha vida, eu consegui trabalhar o sentimento de rejeição que eu sofri nos meus relacionamentos. Olha quanta coisa eu me curei e eu nem sabia que eu tinha 1/1000 disso daí que eu me curei. Eu falei, então, é assim. O processo do autoconhecimento é fabuloso. A metodologia que eu utilizo, ela proporciona isso. A você descobrir quem você é, a você vivenciar a sua felicidade plena, a você encontrar esse lugar mágico, sagrado que existe dentro de você, a você conquistar a sua paz interior, esse estado que é a melhor coisa do mundo, que promove a sua felicidade, que promove o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, a sua prosperidade, a sua abundância. É muito bom. A gente não tem noção do quanto a nossa vida melhora. Muitos de vocês que estão aqui nessa live hoje, ou que vão ver essa live algum dia, que estão acompanhando a maratona desde o começo, já conseguem perceber pequenas mudanças na sua vida. Só de vir participar das lives, só de colocar em prática aquilo que a gente está falando aqui, aquilo que a gente está refletindo, aquilo que a gente está conversando. Isso já é uma mudança imensa. Olha quanto tempo você levou até hoje na sua vida, você estava buscando uma resposta. E uma live, os pingos começam a entrar no lugar. As vírgulas começam a fazer parte do seu parágrafo. Você começa a respirar melhor para falar. Você começa a raciocinar mais. Você tem oxigenação que te leva à conscientização. E isso, minha gente, é ressignificar a dor. A gente está em pleno processo de ressignificar. Antes da dor, um monte de bagunça que existe dentro da gente, de crença limitante. E a gente precisa ressignificar isso. Por isso que isso daqui é uma maratona preparatória para a nossa jornada que vai acontecer. Porque se não tiver essa maratona, na jornada você pode vir a não aproveitar todo o potencial que a jornada tem para te oferecer. Porque a jornada por si só vai te mostrar, vai escancarar na sua cara o jeito errado que você está vivendo a sua vida e como a gente pode fazer para mudar isso. Olha que legal, você já está vendo desde o dia 25 de março, não é 25 de abril, 25 de março. Desde lá você já está vendo, já está construindo várias significações dentro da sua trajetória.
vários momentos de reflexão e de conscientização sobre a sua vida. Você começou a enxergar a sua vida sobre um outro prisma. Você começou a sentir um relaxamento maior em alguns momentos. Você começou a sentir uma certa leveza na sua vida. Você começou a compreender alguns estados de sofrimento que você tem. Você começou a reconhecer que algumas emoções precisam ser trabalhadas melhor. Tudo isso faz parte do processo. Essa é a primeira parte. Se a gente não sabe o que a gente vai construir nesse terreno, o que esse terreno pode oferecer para a gente de benefício, como é que eu vou saber qual semente eu vou plantar ali? Como? Então, é muito vital isso. E eu sempre falo para as pessoas que a gente já fez uma live disso, a gente precisa lidar com a nossa luz e com a nossa sombra. Um não existe sem a outra. Imagina você, uma tela de a mais bonito, o quadro mais bonito que você já viu na sua vida. Imagina ele só com as cores. Se ele não tiver sombra, ele não tem a profundidade, a beleza, o contraste que passa a emoção para você, que te encantou naquela tela, naquele quadro. A luz e as sombras são complemento, não tem como separar. E a gente está aprendendo a lidar com elas duas da melhor forma possível, tirando o que há de melhor em cada um, para a gente pintar a tela mais linda que a gente puder na nossa vida, que vai ser a nossa grande obra de arte, vai ser a melhor obra de arte que a gente vai fazer na nossa vida. Esse é o intuito, porque nessa obra de arte é a manifestação da sua felicidade, da sua plenitude. E isso é o mais importante dentro de todo esse processo. É você aprender como ressignificar a sua dor. Como ressignificar esse pequeno sofrimento que tanto te incomoda, que ele começa pequenininho, mas ele pode se tornar uma enorme bola de neve. E eu acho que ninguém aqui está buscando ter uma bola de neve de sofrimento na vida. A gente está buscando a felicidade, a gente está buscando ter a vida que a gente sempre almejou. A gente está buscando vivenciar a nossa vida de uma forma leve, tranquila, serena. E para isso a gente precisa resolver esses sofrimentos dentro da gente. Porque essas angústias é que estão puxando a gente de novo para baixo, não deixando a gente ser feliz, impedindo a nossa prosperidade de se manifestar, impedindo os nossos estados de felicidade de acontecer. E quando a gente compreende como ressignificar uma dor, um sofrimento, é um peso tão grande que sai das costas, que é maravilhoso. Porque aquela lembrança não vai mais te atormentar. Porque você não vai mais estar pausado naquela cena impactante para você. Porque aquele impacto da cena passou a não mais existir para você. Você atribuiu um outro significado para ele. E aí você vai colocar o filme para tocar de novo. E ele vai passar e vai para frente, aquele evento vai ficar no passado, você não vai nem lembrar mais dele. Quando você lembrar dele, você vai lembrar com o significado do aprendizado que você teve. E não com a história impactante e densa, com a energia pesada que aquilo acarretou para você naquele momento. Você muda a chave e passa a viver aquele momento de uma forma plena, de uma forma serena, de uma forma tranquila. Abrindo oportunidades na sua vida. É como se a gente abrisse a porta, uma janela imensa.
e a gente sentisse o sol batendo por essa janela, entrando aquela brisa de ar fresco, ouvindo os passarinhos cantando. Então, é essa sensação da oportunidade quando bate a nossa porta. Então vamos aprender a olhar ela de uma forma plena, de uma forma que a gente consiga aproveitar melhor. Certo? Eu queria agradecer muito, muito mesmo, porque foi um mês intenso esse de abril, onde a gente conseguiu trabalhar muitos aspectos. A gente passou por muitos temas. Vocês se envolveram demais. Cada recado que vocês mandam, cada gesto de carinho que vocês mandam é uma gratidão imensa que eu sinto. Então, eu me sinto inundado de amor por vocês. E por isso que todo dia eu tento trazer o melhor de mim. O melhor e mais um pouco. Porque eu sei que esse é o primeiro passo. E a gente tem 11 dias. 11 dias, 10 dias, na verdade, para começar a nossa jornada. Para começar a nossa jornada de uma forma plena, de uma forma consciente, para aproveitar ela da melhor forma possível. E eu tenho certeza que você está no caminho certo para aproveitar ela, para você tomar a melhor decisão para você. A decisão está nas suas mãos de querer parar de sofrer e rumar para a sua felicidade, de você querer dar um passo além e se transformar, se tornar a pessoa que você sempre quis, sempre almejou, de viver uma vida feliz, plena, realizada, de viver a sua vida extraordinária, porque a nossa vida é extraordinária. Querendo você ou não, ela é extraordinária, é uma bênção, é uma dádiva esse presente que a gente tem. Então vamos aproveitar, porque é muito mais legal viver a vida de uma forma feliz do que viver uma vida de uma forma triste. E você está tendo a oportunidade, você vai ter essa oportunidade, então a gente vai junto. E eu quero entregar o melhor que eu tenho dentro de mim. O que fez transformar a minha vida, o que fez a minha vida se tornar uma vida feliz, realizada, próspera e abundante. Hoje eu tenho condições de escolher o que eu faço da vida. Hoje eu tenho condições de escolher quem eu quero ao meu lado na minha vida. As pessoas que podem fazer círculo, fazer parte do círculo da minha vida, do círculo íntimo da minha vida. E não é qualquer pessoa que eu boto para dentro. E vocês são a minha escolha. Você é minha prioridade, porque eu quero acender a sua luz. Eu quero te mostrar que você já tem essa luz. Eu quero que você perceba ela e que você passe a viver a sua vida com a sua luz, através da sua luz, manifestando a sua luz. Porque é isso que vai trazer a sua felicidade. E a gente vai arrumar junto, lado a lado, tá bom? Gratidão imensa pelo dia maravilhoso de hoje, por essa live maravilhosa. E amanhã a gente se encontra às 8 horas da manhã, porque eu tenho muito prazer em estar aqui com vocês. Gratidão imensa, gratidão imensa.